vou já divulgar daqui a pouco lá. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença aqui na nossa sala virtual. Então, hoje, pessoal, a ideia desse nosso encontro de hoje, a gente formou uma banca, entre aspas, né? Porque, na verdade, é tudo extraoficial, né? E aí, primeiro conversei com a Clara, né? E aí ela topou, não, professor, vou apresentar, assim. Então, a ideia hoje, a Clara, olha só, ela iniciou o mestrado dela agora, tem um mês, eu acho, né? E eu já estou trazendo ela para o grupo, já estou botando ela para apresentar para 2 doutores, né? Que tem uma produção significante. Mas qual é a minha ideia, pessoal? É porque quando a gente inicia uma pesquisa de mestrado, doutorado, a gente ainda está um pouco assim meio perdido, né? A gente não sabe direito que caminho a gente vai seguir. Então, a gente chamou o professor Carlos, que eu já vou falar um pouquinho do currículo dele, a professora Luciana também. O Carlos foi meu ex-orientando, e a Luciana é uma colega querida de muito tempo. Né? Vocês vão pensar que a gente é velho, mas a gente não é, não, a gente é novinho, né? Mas é colega do mestrado, a gente tem, né, o nosso grupo que iniciou naquela época tem história, né? Enfim, então a gente convidou para que os colegas pudessem já dar alguma luz para mim, como orientador, e para a Clara também, para ver se a gente vai seguindo, já dando alguma arrumadinha no projeto. Depois, pessoal, no final, se tiver tempo, né, porque eu espero terminar 8h30, até porque hoje é o aniversário da dona Edna, né, e a gente vai comer um bolo daqui a pouco, e aí se tiver tempo ainda, a gente abre para que outros colegas que queiram dar alguma opinião também, é tudo bem-vindo. Tá bem, pessoal? Então, a dona Edna, hein? Dona Edna está no berço, né, mas ela sabe que o grupo também, a gente tem essa mania, vamos dizer assim, de toda quarta estar aqui. Então, a Clara, ela é mestranda do curso de Educação em Ciências e Matemática, né, da UFPA. Ela é graduada em licenciatura em Física pela Universidade Federal do Pará, é membro do nosso grupo, né, Formação de Professores de Ciências, faz parte também do grupo de pesquisa e ensino de física, o GPF, da UFPA, e também participa do grupo que é coordenado pela professora Ana Cristina, professora Luciana também, que está hoje aqui nessa banca, né, que é o grupo de estudo de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. A Clara desenvolve pesquisas na área da educação em ciências e formação inicial de professores, com ênfase na utilização de atividades investigativas e sua relação com o desenvolvimento da competência científica. Ela participa como colaboradora nos projetos de extensão, formação de professores em atividades investigativas da UFPA, FOPAI, e Ciência em Foco da UFPA, tendo também experiência em divulgação científica e construção de experimentos de física para a educação básica. Atualmente é professora de Ciências da Rede Pública de Ensino de Marituba. Então, vejo que a menina está com uma bagagem legal aí, e também visitem o currículo Lattes da Clara, que ela tem várias publicações bem interessantes, né, que eu aconselho também vocês a darem uma passeada por lá e lerem também o que a Clara já produziu. Bem, aí, agora, fazendo parte da banca, né, a gente já agradece de antemão o meu ex-orientando, né, de doutorado, o professor doutor Carlos José Trindade da Rocha. Ele tem doutorado em Educação em Ciências e Matemática pela UFPA, ele tem pós-doutorado em Ensino de Ciências e Matemática pela UFAM, né, lá do Amazonas, tem mestrado em Ensino de História e Filosofia de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do ABC, tem mestrado em Ciências de la Educación, lá da Universidade Aberta, né, eu acho que é do Uruguai, né, Carlos, depois ele... E tem especialização em Metodologia de Ensino Superior pela UCAM Rio de Janeiro, tem especialização em Educação Social para a Juventude pela UFPA, ele é formado também em Pedagogia pela Unicesumar, tem licenciatura plena em Ciências Naturais, com ênfase em Química, ele é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos da Amazônia e FACESP, professor da SEDUC, atuando na área de ensino de ciências, química, e tem interesse nas áreas de educação, ensino, pedagogia
formação de professores, formação de sujeito criativo, investigativo, desenvolvimento profissional docente, interdisciplinaridade, metodologias ativas e da pesquisa. Bem, a professora doutora Luciana de Nazaré Farias, ela possui graduação em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela UFPA, tem mestrado em Educação em Ciências e Matemática pela UFPA também, tem doutorado em Educação em Ciências e Matemática também pela UFPA, ela é professora de Educação Exclusiva, que é o TID, assistente 2, da Universidade do Estado do Pará, tem experiência na área da Educação em Ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, CTSA, formação de professores de Ciências e Biologia, metodologia do ensino de ciências, lúdico no ensino de ciências, educação ambiental e também tem experiência em feiras de ciências. Ok? Então, a gente, mais uma vez, já começa agradecendo novamente a disponibilidade da Luciana, do Carlos, e a gente passa a palavra agora para a Clara, para que ela possa fazer uma breve apresentação, para os colegas do grupo conhecerem um pouco do que foi a proposta inicial. Essa proposta é inicial, tá, pessoal? A ideia dessa banca, para quem entrou agora na sala, é que os colegas possam dar algumas sugestões para o caminho que a Clara precisa seguir, tá bom? Clara, está contigo, já falei muito. Bom, primeiramente, professor, eu gostaria de avisar que a minha internet está sofrendo algumas oscilações. Então, se vocês perceberem que o meu áudio travou aí, interrompam a minha apresentação e peçam para eu voltar, porque eu não tenho como saber aqui, tá bom? Bom, antes de abrir a minha apresentação, eu só gostaria de me apresentar mais um pouco, falar um pouco do meu trabalho, né, para os colegas professores Luciana e professor Carlos. Bom, como o professor Malheiro falou, eu sou formada em Física, né, pela UFPA, me formei esse ano recentemente, já embarquei nessa aventura, me grudei no professor Malheiro, e ele não vai fazer eu desistir dele, não adianta, porque o trabalho dele, eu já ouvia falar no trabalho dele, ele é sensacional, e ele é um dos expoentes, né, aqui da região, na minha área de pesquisa. Bom, eu trabalho com pesquisa na área de ensino de física desde o meu segundo ano de graduação. Então, desde lá eu sou bolsista PIBIC, fui bolsista PIBIC toda a minha graduação. Então, já trabalho com ensino de física já tem um tempo e sempre trabalhei com ensino por investigação e atividades investigativas no ensino. E hoje eu vou trazer para vocês, né, o meu projeto de... Travou, Clara. Né, de muitos anos desse trabalho que eu realizei ainda no âmbito da graduação. E eu espero que vocês possam realmente colaborar em tudo que vocês puderem, tá? Porque, como o professor falou, realmente a gente entra meio perdido no mestrado, ainda estou me situando, então eu preciso saber o que eu realmente quero fazer, o que eu posso fazer também, né? As limitações da minha pesquisa e etc. Então, basicamente esse é o panorama, tá? E aí eu vou começar agora a compartilhar minha tela. Já não deu, Clara. Agora tá legal. Só bota a tela cheia. Agora ficou bacana. Tá tudo certo? Tá certinho, Clara. Tá, então, vamos lá. O título do meu projeto, né, o título inicial do meu projeto, ele é Desenvolvimento da Competência Científica na Formação Inicial de Professores de Ciências por meio de abordagem investigativa. Bom, nessa apresentação
eu vou estar pontuando estes itens, né, os seguintes itens, que é a introdução, a questão norteadora, os objetivos, fundamentação teórica, o delineamento metodológico, a indicação de resultados esperados, possibilidades e as referências usadas na apresentação. Bom, eu começo dizendo que a motivação desse trabalho, né, desse projeto, de trabalhar com a competência científica e com a abordagem investigativa, ele tem uma motivação que é justamente dada pelas transformações pelas quais passou a educação em termos gerais desde os anos 90. Né? Então, a década de 90, ela é uma década a nível mundial em que a educação ela sofre várias reestruturações, várias mudanças. Como, por exemplo, a gente tem a conferência do Todos pela Educação, na década de 90. Então, é uma época onde, principalmente, é discutido a finalidade da educação para o novo milênio. Né? Então, a gente tem que lembrar também que foi uma década de transição, dos anos 1900 para a era 2000. Então, muita coisa estava acontecendo na sociedade, a gente presenciava o início e a expansão da globalização. Então, tudo isso foram fatores que reverberaram também no âmbito da educação como um todo. E então, a partir de então, nesse momento, começa-se a questionar quais os conteúdos mínimos que uma pessoa deveria dominar para ser considerado cientificamente alfabetizado. Por que isso? Porque como a gente vivia uma era de expansão da globalização, né, e a década de 90 também, por exemplo, é a década em que a internet é popularizada, e Travou, Clara. para o novo milênio. Então, a Travou um partir... pouquinho, Clara. Eu devo voltar de qual momento? Acho que aí, a partir de então, né, mais ou menos aí. Só faz alguma pontuação que foi os últimos, acho que 15 segundos que falhou. Ok. Então, como eu ia dizendo, né, a partir da globalização, e eu destaco, por exemplo, que na década de 90 a gente também teve a popularização da internet, dos computadores, etc. Então, muitas mudanças aconteceram nessa transição entre milênios que fizeram com que os organismos responsáveis, né, as entidades responsáveis passassem a discutir quais as finalidades da educação para o novo milênio. Então, começou-se a discutir qual educação nós precisamos para que as pessoas do nosso tempo, né, as pessoas do século XXI, elas estejam preparadas para bem viver esse momento. Então, a partir de então, começa a se questionar quais que são os conteúdos mínimos que uma pessoa deveria dominar para ser considerado cientificamente alfabetizado. E aí, essa discussão toda, esses esforços para responder as questões de currículo, né? Qual o currículo mínimo, o que é preciso para que um cidadão seja cientificamente alfabetizado, letrado e etc. Todos esses esforços, né? Eles acabaram culminando em uma quantidade impossível de ser abordada. A discussão toda ela termina numa quantidade inabordável de conteúdos, fazendo que o foco das discussões
passasse dos conteúdos de ciências, que é uma questão curricular, para as competências e habilidades em ciências. Então, é nesse cenário que a gente vê surgir o ensino competencial, o ensino que é baseado em competências e habilidades. E aí, apesar dos debates e das reformulações, né, pelas quais passou a educação, a realidade ainda mostra para a gente, né, um país que caminha longe das metas, com o ensino de ciências, na maioria das vezes, descontextualizado da realidade do aluno. Porque o que acontece, gente? Também na década de 90, o Brasil incorpora essa visão educacional. Então, por exemplo, já na década de 90, a gente já tem a publicação dos primeiros parâmetros curriculares nacionais, né, que são os famosos PCNs. E esse enfoque competencial, já na década de 90, começa a ser inserido nos documentos oficiais brasileiros e vai culminar, por exemplo, na publicação da Base Nacional Comum Curricular em 2018, que ela é uma base de currículo toda feita em competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno nas mais diversas áreas do conhecimento. Mas, no entanto, mesmo com todas essas reformulações, com toda a reforma da educação brasileira, a realidade que a gente vivencia é longe das metas. Então, o que está acontecendo? Né? Por que, apesar de todos os esforços, esse ensino de ciências ainda continua descontextualizado da realidade do aluno, ele ainda continua distante, ele ainda se faz ainda se faz como se fosse uma coisa alheia às perspectivas do aluno. Então, diante dessa realidade, é que faz-se necessário um amplo e coletivo esforço para se pensar uma educação que desenvolva a competência científica. E aí eu trago esse conceito, né, de competência científica, que a competência científica, ela não é um conceito tão presente na literatura de ensino do Brasil. Ela está mais presente na literatura das pesquisas em educação no âmbito da Europa, né? Então, só que a competência científica ela é um conceito muito pertinente para trazer para o nosso âmbito, para a nossa realidade, porque, de certa maneira, o que a gente almeja com o ensino de ciências hoje, né, na nossa década, no século XXI que nós estamos, com toda essa era de globalização, tudo que a gente almeja do ensino de ciências é a própria competência científica, é o desenvolvimento da competência científica por parte dos nossos alunos. E aqui eu trago uma definição bem generalista do que é a competência científica. Ela é entendida de forma geral como a capacidade de empregar o conhecimento científico adquirido, de identificar perguntas e elaborar conclusões baseadas em provas e evidências, a fim de compreender e colaborar na tomada de decisões sobre o mundo natural e sobre as mudanças que a atividade humana produzem nele. E que nesse processo o aluno ele possa compreender também a forma como os cientistas trabalham, como a ciência é construída e como podem utilizar o conhecimento científico em sua própria realidade. Tá? Isso é uma definição conjunta, né, que eu elaborei partindo do que está ali no NRC, que é o National Research Council dos Estados Unidos, e do próprio PISA. Bom, diante disso, é preciso salientar que, inerente à necessidade de construir novos caminhos para ensinar e aprender ciências, porque isso também é necessário, a gente precisa sempre construir novos caminhos, novas metodologias, novas abordagens para ensinar e para se aprender ciência, mas
Além disso, também há a necessidade de uma renovação epistemológica e didático-metodológica das práticas docentes dentro e fora das salas de aula. Isso quer dizer que de nada adianta muito a gente se dedicar em criar novos caminhos, se esses caminhos não serão trilhados. Porque quem trilha o caminho da metodologia, da abordagem, da inovação, é o professor. Então, o professor precisa trilhar esses caminhos que são abertos. E se isso não acontece, a gente continua a ver uma realidade no ensino de ciências que é a que a gente tem hoje no nosso país, que é esse ensino defasado, um ensino descontextualizado, como se a ciência fosse realmente algo distante e não estivesse no cotidiano, não está presente, ela é uma coisa alheia, ela é uma coisa que está acima ou está ao longe. E aí o Fouras 2003, ele vem trazer, né, esse termo os professores eles estão no olho do furacão. Como assim? O Fouras ele diz que o ensino passa, assim, o ensino de ciências passa por uma crise e que os professores são jogados ao olho do furacão para que resolvam a crise. No entanto, esses mesmos professores, eles não são preparados para isso. E aí esse autor ele destaca que a formação inicial do professor e não um professor, um educador, porque a formação inicial dos professores, ela não tem uma articulação adequada entre a formação específica e a formação pedagógica, e na maioria das vezes essa formação ela não tem nenhum caráter inter, multi e menos ainda transdisciplinar. E diante dessa realidade, cabe questionar, né? É possível promover uma educação que possa desenvolver a competência científica sem que se forme adequadamente professores para isso? Bom, a gente sabe que muitos são os motivos, né, para que as políticas educacionais, as contribuições da pesquisa, as propostas de inovação do ensino não deixem de ser apenas uma carta de intenções. Né? Muitos são os motivos para isso. E nesse projeto, eu venho destacar aqui a formação inicial de professores como um desses motivos. E aí, o Franco Mariscal 2015, ele diz que, ainda no âmbito da formação. Às vezes, quando desliga a câmera, né? Importante que o professor incorpore às suas práticas pedagógicas metodologias ativas de ensino, propondo Clara, aí? Poderia desligar a tua câmera, que pode ser que melhore, que volta e meia falha um pouquinho. Experimenta desligar para ver se melhora. Ok, deixa eu ver aqui. Pois bem, retomando a fala do Franco Mariscal, ele vai dizer que ainda no âmbito da formação de professores, é importante que os mesmos incorporem as suas práticas pedagógicas, metodologias ativas de ensino, propondo atividades que permitam ao aluno vivenciar aspectos da prática científica.
E a prática científica é um conceito que eu vou trazer mais adiante no trabalho. Na mesma linha de raciocínio, Freire era o 2018, vão pontuar que professores, né, os professores eles podem se sentir melhor preparados para utilizar alguma abordagem didática alternativa quando, em sua formação inicial, eles vivenciam na prática disciplinas com esse tipo de abordagem. E aí, também nessa mesma linha, Greca e Villagrán vão pontuar que, nesse contexto, as abordagens didáticas que vêm se destacando para esse objetivo, que é o objetivo de quê? De desenvolver a competência científica, né? Então, a abordagem que se sobressai como uma ótima alternativa nesse objetivo é a abordagem investigativa. E aí, o que vem a ser a abordagem investigativa, né? Nesse trabalho, eu adoto o entendimento, né, de Zompero e Laburu, que vem dizer que o ensino por investigação, ele visa promover situações de aprendizagem em que se possa desenvolver habilidades cognitivas e práticas por meio de atividades de investigação que requerem a realização de experimentos como elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados e o desenvolvimento da capacidade de argumentação baseada no conhecimento científico. Se vocês perceberem, a definição de ensino por investigação e o que ele objetiva é muito similar à definição geral de competência científica que a gente viu ainda agora. Então, eles são muito complementares. É por isso que a abordagem investigativa, ela se justifica quando a gente quer promover uma educação científica que promova o desenvolvimento da competência científica. Bom, e aí, as questões norteadoras do meu projeto. Na verdade, ela aparece como uma questão norteadora, né, no projeto, e eu dividi ela nessa apresentação, eu dividi ela em duas. Então, a primeira questão norteadora seria saber ou responder, né, se os professores que vivenciam na prática abordagens alternativas como o ensino por investigação, enquanto que da sua formação inicial, se eles se sentem melhor preparados e estimulados a utilizar essa abordagem em sua futura prática docente. E a outra questão seria como a utilização de abordagem investigativa pode favorecer ou potencializar o desenvolvimento de capacidades associadas à dimensão procedimental da competência científica. Então, essas duas questões norteadoras, elas compartilham linhas comuns. Então, eu sempre estou falando de ensino por investigação, né? E eu sempre estou falando da formação inicial de professores e também querendo entender de que forma agora a utilização dessa abordagem, enquanto que na formação inicial dos professores, de que forma ela pode estimulá-los a utilizar essa abordagem, ou uma outra abordagem similar, outra abordagem ativa a qual ele se interesse, né? E o outro aspecto da pesquisa seria entender se, de fato, a abordagem investigativa ela favorece o desenvolvimento da competência científica. Então, porque nada faria sentido se a abordagem investigativa não favorecesse o desenvolvimento da competência científica. E aí os objetivos do trabalho seriam basicamente esses três, que seria analisar como a abordagem investigativa pode potencializar o desenvolvimento da competência científica em professores em formação inicial, entender de que maneira, de que forma, né, essa abordagem, a utilização dessa abordagem em disciplinas específicas da formação inicial de professores, né, pode contribuir para uma prática docente mais consciente e preparada.
E, por último, né, contribuir para o debate teórico, epistemológico e metodológico sobre a formação inicial de professores de ciência, em especial na região norte, né, aqui no nosso estado. Bom, na fundamentação teórica, né, no que diz respeito à formação de professores, eu trago alguns apontamentos. Por exemplo, Cachapuz e Golombek, eles vão falar sobre a necessidade da renovação no ensino, eles vão falar que a necessidade da renovação no ensino de ciências, ela perpassa pelas realidades encontradas, né, que são as dificuldades e as dificuldades naturais dos processos de ensino e de aprendizagem, mas que ela também passa pela formação inicial dos professores, e isso também está de acordo estrutura e a prática docente. E aí, Frei, Raeral e Gatti Nunes vão pontuar o quê? Que a formação inicial de professores, ela envolve tanto a formação específica quanto a formação pedagógica. No entanto, a realidade que a gente observa não é essa, né? A realidade que a gente observa vem ser o quê? De cursos de licenciatura extremamente bacharelizados, né? Então, o que é isso? Que os nossos cursos de licenciatura, que deveriam formar professores de ciências, né, professores capacitados para enfrentar e para dirimir as dificuldades encontradas, né, nas realidades de sala de aula e fora de sala de aula, eles não recebem essa preparação adequada, eles não participam dessa formação adequada. E aí vai acontecer o quê? O que Foures falou, eles vão acabar caindo no olho do furacão, porque os nossos cursos, né, de licenciatura, e eu digo isso com propriedade, porque eu acabo de me formar em um destes cursos, são cursos extremamente bacharelizados, enquanto que deveriam ser licenciaturas, né? Deveriam ter uma articulação adequada entre a formação específica e a formação pedagógica. E isso é uma realidade que é a maioria no Brasil. E na pesquisa de Gatti e Nunes é falado sobre isso, né? Então, a maioria dos cursos de licenciatura passam por essa dificuldade curricular. E aí o Moreira, né, e a Maçon em 2015 e a Manrique vão falar justamente sobre dessa desarticulação entre a formação específica e a formação pedagógica, que acaba tendo impacto nas futuras atividades docentes, né? Vão acabar se projetando para dentro de sala de aula. E aí o Canhal 2012, ele vai falar que, em relação à formação de professores e a competência científica, ele vai pontuar que os professores, que para que os professores possam promover, né, uma educação que realmente desenvolva a competência científica por meio, né, dos processos de ensino e de aprendizagem, para que isso ocorra, é necessário que eles demonstrem um nível suficiente tanto de competência científica quanto de competência didática. E aí, falando um pouco sobre o ensino por investigação, né, que eu já disse que o ensino por investigação ele se justifica por si só quando a gente pensa uma educação para desenvolver a competência científica, né? E aqui nesse trabalho a gente tem, eu entendo que o ensino por investigação ele é uma abordagem ativa que tem como principais características partir de uma situação, um problema, em que o aluno deverá planejar uma investigação, ele vai levantar hipóteses, ele vai realizar um dado experimento, ele vai coletar dados, ele vai analisar esses dados,
propor soluções, se tiver solução, ou então ele vai propor uma conclusão, e tudo isso baseado em evidências, né? Baseado na argumentação científica. E aí a Sacer-1 2013, ela vai pontuar que o ensino por investigação, ele também aproxima o aluno da prática científica. E mais uma vez aqui eu faço um gancho, né? A prática científica você trabalhar a prática científica com o aluno, é você naturalmente trabalhar a dimensão procedimental da competência científica. Bom, em relação ao ensino baseado em competências, como eu já adiantei, né, na introdução, uma educação que forma um cidadão crítico, né? E aí o foco dos debates do que antes era sobre o que ensinar, ou seja, uma questão curricular, passa a ser sobre como ensinar, que é uma questão metodológica. Então, se a gente parar para pensar, o ensino de ciências hoje, a grande problemática não é o que ensinar, porque os conteúdos eles já estão bem definidos. A gente já sabe quais são os conteúdos, a gente já sabe quais são as habilidades e competências para determinado conteúdo. Então, essas coisas elas já estão bem estabelecidas. Então, não vale a pena você discutir tanto o currículo, né, e falar sobre o que deve ser ensinado, o que deve ser ensinado e o que deve ser ensinado, enquanto que a grande problemática, a grande dificuldade tem sido como ensinar. Então, como construir esse conhecimento com o aluno diante das várias realidades que a gente enfrenta, das várias situações que a gente enfrenta. Então, é uma questão metodológica. E aí o Pirrenault, ele vai falar que os alunos vão à escola para se tornarem capazes de empreender uma ação a partir do conhecimento ali adquiridos, para que eles saiam da escola, né, eles saiam dali formados, né, e preparados para a vida. E aí, a partir de conhecendo a realidade do aluno, a escola ela deve prover os recursos para tornar isso possível, né? O Pirrenault ele vai destacar que a escola ela precisa se aproximar do aluno e ela precisa conhecer o aluno. E a partir disso, a escola precisa pensar em como oportunizar o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a realidade que o aluno vive. Então, o que isso quer dizer? A gente não pode pensar, por exemplo, uma educação no campo da mesma forma que a gente pensa a educação na cidade. Então, a escola ela precisa conhecer a realidade do aluno para prover os recursos necessários, né, oportunizar o desenvolvimento, né, das capacidades necessárias para o aluno sair dali preparado para a vida, para o que ele for querer fazer. E aí, em relação à competência científica, lá em Martins, eles vão pontuar que esse conceito, né, conceito de competência científica, ele é um conceito que tem evoluído ao longo do tempo. E trago para minha fundamentação teórica, e que ele é o meu referencial, é o Canhal, é o Pedro Canhal. E o Canhal ele vai falar, né, que a competência científica ela é um conjunto integrado de capacidades pessoais para utilizar o conhecimento científico a fim de descrever, explicar e predizer fenômenos naturais, compreender os traços característicos da ciência, elaborar e investigar
problemas e hipóteses e registrar, argumentar e tomar decisões pessoais e sociais sobre o mundo natural e as mudanças que a atividade humana produzem nele. E aí o Canhal, ele também vai complementar dizendo que a competência científica, ela não é algo que se possui ou não possui, em termos absolutos. Não se pode dizer que o aluno tem competência científica ou ele não tem competência. Por quê? Porque o seu desenvolvimento é um processo contínuo e ele se dá em vários níveis ao longo de toda a educação formal e para além disso, né? E aí o autor também vai propor que a competência científica ela tem 4 dimensões. Quais seriam essas dimensões? A dimensão conceitual, que é de o aluno realmente entender os conceitos, as leis, os modelos, né, as teorias, etc., da ciência. Gente, perdão porque repetiu aqui o termo conceitual, tá? Mas eu vou falar. A segunda dimensão da competência científica vem a ser a dimensão procedimental. O que seria a dimensão procedimental? É justamente aqui eu vou estar trabalhando nesse projeto, que é do aluno desenvolver capacidades associadas à prática científica. Que capacidades são essas? Elaborar uma pergunta de investigação, planejar uma investigação a partir da pergunta, elaborar uma hipótese, construir um experimento, um aparato para testar a hipótese dele, coletar dados, saber processar esses dados, e aí, a partir disso, emitir conclusões, soluções, argumentações, etc. E a terceira dimensão da competência científica do Canhal é a dimensão atitudinal, que quer falar o quê? É de quando o aluno ele desenvolve atitudes positivas em relação à ciência. Então, é realmente o apreço do aluno pela ciência. Então, é quando ele passa a ver a ciência como uma coisa que não vou dizer boa na vida dele, porque isso passa uma ideia de que a ciência é sempre algo bom, né? E, na verdade, não é isso. Mas a dimensão atitudinal é quando o aluno ele não rejeita a ciência. E nas nossas salas de aulas de física, de química, de biologia, a gente vê que, na maioria das vezes, existe uma rejeição muito grande dessas disciplinas, né? Os alunos, eles se assustam, eles não gostam, eles acham que é difícil, e muitas outras situações. E a última dimensão da competência científica do Canhal seria a dimensão integrada, que nada mais é do que quando o aluno apresenta essas três últimas dimensões que eu acabei de citar. E aí eu explico agora para vocês o delineamento, né, metodológico do meu trabalho, que, como eu disse no início da apresentação, ele é a priori, né? Eu estou aqui para ouvir, né, as contribuições, né, a melhor forma como eu posso estar fazendo isso, mas a priori o delineamento metodológico que eu havia pensado é o seguinte: na faculdade de física, né, eu preciso contar essa história para que vocês entendam o contexto da situação, né? Na faculdade de física, no ano de 2017, né, houve um projeto piloto na faculdade que era... O que era esse projeto? Era um grupo de professores da faculdade que queriam ministrar algumas disciplinas do curso utilizando abordagem investigativa, ou seja, eles queriam ministrar disciplinas, né, no formato de abordagem investigativa. E
a abordagem investigativa ela foi utilizada em 4 disciplinas, né, enquanto o projeto durou, a abordagem investigativa foi utilizada em 4 disciplinas, que foi a física elementar conceitual, laboratório básico 1 e 2 e física básica 1. Então, essas disciplinas elas foram ministradas neste formato, porque o intuito era contribuir para a formação tanto específica dos alunos, no sentido de trazer novos recursos metodológicos para que eles aprendessem física, né? Mas também está contribuindo para a formação pedagógica desses alunos, mostrando para eles, né, fazendo-os conhecer essa abordagem que seria o ensino por investigação. Bom, os sujeitos da pesquisa, né, que eu havia pensado, né, a priori, seria o quê? Seria elencar ali estudantes, vamos dizer assim, 10 estudantes que tivessem vivenciado ao menos 3 dessas disciplinas que foram ministradas utilizando a abordagem investigativa. Então, o aluno que, por exemplo, fez Física Básica 1, depois fez Laboratório 1 e 2, em disciplinas que foram ministradas no formato investigativo, né, esse aluno ele seria o sujeito da pesquisa. Né? Então, como é que isso ia acontecer? Né? Eu pensei na utilização de uma abordagem qualitativa, interpretativa, por meio da realização de entrevistas semi-estruturadas, né? E eu iria justamente entrevistar esses alunos, né, que também são os professores em formação inicial, para saber deles, né, de que maneira a utilização da abordagem investigativa ajudou eles a aprender física, né, ajudou eles a aprender os conceitos de física, e de que maneira eles saíram ou não estimulados para utilizar o ensino por investigação ou qualquer outra metodologia ativa, né? Se houve esse tipo de impacto, né, para eles. E aí a estrutura da minha entrevista, que eu havia pensado, seria uma conversa, né, com eles, uma conversa não tão aberta, por isso que eu pensei em uma entrevista semi-estruturada, mas sem ter um roteiro fechado ao mesmo tempo para que não parecesse, para que não pareça, na verdade, uma prova, uma espécie de prova oral, ou algo que intimide, né, os sujeitos daí da pesquisa. E eu pensei em uma entrevista no qual a gente iria ter uma conversa, né, e dentro dessa conversa eu iria apresentar para eles uma situação, um problema do cotidiano, uma coisa realmente bem do cotidiano que eles pudessem estar vendo, que eles pudessem já ter presenciado alguma vez. E a partir da exposição dessa situação, problema, a gente iria conversar, né? Eu iria perguntar a eles, eu ia estimulá-los a falar de que maneira eles iriam conduzir, de que maneira eles iriam agir dentro dessa situação problema. E a partir, né, dos discursos deles, eu estaria, né, coletando material, né, que seria o escopo, né, da minha pesquisa, no sentido de ser o meu material para eu analisar, o material da minha metodologia, né, e a partir disso eu iria, por meio de um instrumento, né, que é a análise textual discursiva, eu ia analisar esse material. E aí eu coloquei aqui só como se fosse um parêntese, né, do porquê que eu escolhi a abordagem qualitativa para a pesquisa, né, no sentido de escolher a entrevista, né, porque ela permite uma captação imediata, né, espontânea e contínua das informações desejadas e
por permitir o aprofundamento de pontos que não seria possível em técnicas de coleta de dados mais superficiais, como provas e questionários escritos. Então, isso é uma definição das autoras Luque e André. E, para analisar as entrevistas, né, eu propus a utilização da análise textual discursiva, né, da Moraes e Galeazzi. A ATD, né, como a abreviação da análise textual discursiva, ela tem as seguintes etapas, né, a unitarização, a categorização e a comunicação. E, bom, basicamente, como eu teria um material para analisar, e aí eu utilizaria a análise textual discursiva para estar analisando esse material, né, esses discursos. E aí aqui eu destaco brevemente os pontos da análise textual discursiva, né, as etapas, né, os recursos pelos quais a análise é feita, né, começando aqui pela unitarização, que é também a desconstrução, que é um processo de desmontagem ou desconstrução do texto, quebrando ele em unificados. E por quê? Porque é nas unidades que estão presentes as mensagens mais significativas a serem apreendidas no texto. E aí, partindo depois para a categorização, que corresponde às simplificações, reduções e síntese de informações de pesquisa, concretizados por comparação e diferenciação de elementos unitários, resultando em formação do conjunto de elementos que possuem algo em comum, que no caso seriam as próprias categorias. E a comunicação que seria dada através dos metatextos, né? Que são a forma que o sujeito pesquisador comunica aquilo que ele apreendeu do processo de análise. Pois a ATD ela tem o fundamento dela no exercício da escrita enquanto ferramenta mediadora em construções de significado. Bom, e especificamente para estudar o desenvolvimento da prática científica nos estudantes, que tem a ver com o que o Canhão. Nesse trabalho, eu adotei uma rubrica adaptada da proposta de Pérez de Vilagrã 2020, né? E essa rubrica ela vai servir como um recurso para auxiliar na análise das entrevistas. Essa rubrica está dividida em 5 capacidades, e essas capacidades elas estão relacionadas às etapas da prática científica, né? Que é a dimensão procedimental lá que eu citei. Isso aqui é só uma parte da competência, porque ela é grande, ou da rubrica, perdão, que ela é grande, não dá para colocar tudo, mas, por exemplo... Oi, Clara. Clara? Oi. Oi, Clara. Oi. Clara, acelera um pouquinho, porque já são 19h35, que é para a gente dar pelo menos meia hora para cada colega da banca se posicionar, entendeu? Eu acho que se te pedir para te agilizar um pouquinho, tá bom? Se tu puder fechar em 5 minutos, tá? Para a banca poder ter um espaço maior para poder dar as sugestões que a gente precisa, tá bem? Ok, já vai terminar, na verdade. Tá bom, obrigado. Bom, e aí as indicações dos resultados esperados nada mais são do que respostas aos objetivos lá do início, né? Que era corroborar a ideia de que essa abordagem ela ajuda tanto no desenvolvimento da competência científica quanto na formação inicial de professores, no sentido de torná-los mais preparados para utilizar metodologias alternativas, e que os resultados eles possam, né, a longo prazo, se refletir na própria realidade e na qualidade do ensino de ciências, e também chamar a atenção para a necessidade da reestruturação dos currículos, né, de licenciatura e etc.,
E aí eu termino dizendo sobre algumas possibilidades que eu falei com o professor Malheiros, que seriam possibilidades de mudanças nesse projeto, né, que eu entendo que poderiam ser pertinentes, né, e aí cabe também a quem quiser contribuir, falar sobre. A primeira possibilidade seria na fundamentação teórica, em trabalhar com a alfabetização científica ao invés da competência científica. Por que eu digo isso? Porque a competência científica, ela é um conceito, ela é um recurso que ela está presente mais na literatura estrangeira e não está tão presente na literatura da pesquisa aqui no Brasil. Enquanto que a alfabetização científica é uma coisa que é mais conhecida da gente. E na metodologia, né, eu proponho trabalhar com os professores monitores do Clube de Ciências, que seria o quê? Seria entrevistar esses professores monitores, porque dessa forma eu entendo que eu poderia ter um recorte mais esclarecido de como o ensino por investigação ele impacta na formação inicial dos professores, porque os monitores do Clube de Ciências, eles já apresentam uma certa prática docente, enquanto que os alunos de graduação são professores de formação inicial que ainda não possuem essa prática docente. E aqui são as referências que eu usei nessa pesquisa, e é isso. Espero que você me perdoe por falar demais. Não, tudo bem, Clara. Então, a gente agradece aí a tua apresentação. Então, a gente passa a palavra agora para os colegas, né, da nossa banca aí, né? Então, a gente passa a palavra para a professora Luciana, né, para que ela possa também, nesse momento, dar algumas sugestões, algumas dicas aí para a gente pensar um melhor direcionamento para o trabalho, tá bem? Professora Luciana. Oi, Malheiros. Está me ouvindo direito? Estamos sim, em alto e bom som. Que bom. Primeiramente, quero agradecer, Malheiro, pelo convite, agradecer também a Clara, né? Parabenizar, né? Porque recentemente terminou a graduação, já ingressou no mestrado com um projeto muito bonito, né? O teu último slide, né? Ele coloca como possibilidade, depois tu vais conversar com o teu orientador. Só que tanto na leitura do teu trabalho, quanto na tua apresentação, a questão da competência científica me chamou demasiadamente a atenção. E um dos fatores é justamente esse, né? Ter pouca literatura aqui. Então, se tem pouca literatura, olha que justificativa maravilhosa para você investir no teu mestrado e no teu doutorado. Então, tu tens material para tu seguires no teu mestrado, doutorado e talvez até no pós-doutorado, né? Tu tens aí um orientador extremamente competente para te ajudar nesse sentido. Eu acho que tu deverias focar nisso. Primeiro que é perceptível que tu és uma pessoa extremamente estudiosa, tu sabes o que tu estás falando, né? Eu sou curiosa, vi que tu foste orientada pela professora maravilhosa da física, eu esqueci o nome, acabei de ver, eu esqueci, Pérez, né? No teu TCC. Professora, a senhora pode repetir na parte que a senhora falou que a senhora é curiosa, aí falhou aqui. Sim, busquei teu currículo Lattes. Aquilo que o João Malheiro falou é o processo natural da gente, né? Então, eu verifiquei que tu já vens trabalhando essa temática desde da tua graduação, culminou com o teu TCC, né? E aí tu já tens um caminho percorrido e tu tiveste uma excelente orientadora também no teu TCC. Então, como tu já tens um caminho trilhado, a minha sugestão, mas depois tu te acerta com o Malheiro, como ele falou, são sugestões, né? Eu vejo isso como um grande diferencial do teu trabalho, tá? Não te merecendo, porque o que tu colocaste como possibilidade é uma maravilha também, tá? Mas eu sei que tu tens pretensões de fazer doutorado, pós-doutorado, então seria um caminho, né? Eu tenho algumas questões. Quando tu falastes em projeto piloto, tanto quando eu li teu material,
não estou indo numa sequência muito lógica, depois eu volto para o material aqui. Eu fiquei extremamente curiosa. Esse projeto piloto, digamos assim, ele tem algum documento ou digamos assim, veio de um grupo de pesquisa, vamos experimentar fazer desse modo? Tem algum documento firmado? Não tem um documento, até porque é uma história curiosa. Houve uma extrema rejeição na faculdade em relação a isso. Por quê, né? Porque a galera da física dura não gosta muito dessas coisas, né? Então, quando o professor vem com uma abordagem alternativa, todo mundo fala que ele quer enrolar, que ele não quer dar aula, que é tudo quanto é justificativo. Então, foi uma iniciativa própria de um grupo de professores, mas que teve um resultado. E o resultado foi a aprovação em colegiado da faculdade do novo currículo para o curso de licenciatura. Então, já está na PROEG da UFPA, e o curso de licenciatura em Física para as próximas gerações será um curso extremamente lindo, que eu gostaria de ter feito. E que tu vai ser professora dele, mas sim, voltando, olha, eu vou te fazer uma proposta audaciosa. Eu vou te tirar um pouquinho da tua zona de conforto, mas é tudo sugestão. Na sugestão a gente pode viajar, isso que é legal. Eu tiraria análise textual discursiva e iria para análise de conteúdo de Bardhan. Por que eu te digo isso? Como eu estou enxergando o teu trabalho? Eu estou enxergando claramente análise de conteúdo, porque você vai ter material documental para analisar, né? Você poderia, nos teus sujeitos, não serem somente os alunos, não de forma aleatória, 10, porque na análise de conteúdo, uma coisa que eu aprendi com o meu amado Licurgo, professor divino, né, que Deus o tenha, é que tudo tem que ser justificado. Então, na análise de conteúdo, te possibilitaria, por exemplo, trabalhar vários instrumentos. Análise documental é um deles, né? Entrevistar esse grupo de professores. A entrevista não seria com os alunos, seriam com esses professores. Aí você já tem critério. É um grupo de professores da física que trabalha dessa forma. Por quê? Para quê? Né? E aí, os alunos, aí, de repente, tu poderia escolher uma turma de alunos. Eu não sei se esse projeto, pelo que tu falaste, ele continua, né? Graças a Deus. Aí, uma turma de alunos, tu já desenvolveria questionários semi-estruturados, realmente com perguntas abertas, fechadas, em forma de escala. Eu estou acostumando fazer com meus alunos dessa forma mista. Tá? Não faço um questionário de uma única forma, porque a gente consegue perguntar várias coisas de diversas formas e depois, quando tu vai analisar, é muito interessante. Mas, como eu te falei, como eu estou de fora, eu tenho toda a liberdade para viajar. E aí, então, olha lá como eu já aumentei teu trabalho. Já aumentei para análise de conteúdo, né? Já seria análise de conteúdo, análise documental, entrevista desses professores e questionário com uma turma de alunos. Você iria triangular os teus dados. Ainda te digo mais, com esse competente aí, vocês poderiam, inclusive, ter dados, talvez, hipótese, até para o mestrado e para o doutorado. Por exemplo, eu terminei a minha tese, a gente termina por uma questão de prazo, né? Mas o que eu tenho de materiais para produzir muitos e muitos artigos, várias produções, até em parceria com o Malheiro, então, é uma infinidade. Então, se a gente pensa na coleta de dados, você pode ter material para além do mestrado, tá? Outra coisa, competência científica. Tu vai ser referência em competência científica. Então, eu te digo, talvez tu possa fazer um estado da arte sobre a competência científica. Não tem muita coisa no Brasil, né? Mas ele está vindo, você está trazendo, outros autores estão trazendo. Eu achei extremamente interessante, tu sabes o que é o estado da arte, né? Fazer o levantamento sobre a produção, né, de competência científica no Brasil, na América Latina, aí você sabe até onde vai ter o fôlego, né?
que mais? Tanta coisa que tu falastes, eu concordo, Clara, né? Por exemplo, tem que vivenciar na graduação essa prática. Não adianta só dizer para o aluno fazer e o professor não mostra como, né? Não dá um exemplo, né? Vivenciar essas práticas diferenciadas na graduação fazem toda a diferença. Eu percebo, pela tua fala, que tu vivenciastes isso. Esse projeto piloto, acredito que fez parte, se não na tua graduação toda, boa parte dela. Que sorte, né? A minha graduação ela ainda foi pautada na racionalidade técnica no modelo 3+1. Ainda bem que a gente vai mudando com o tempo, né, Malheiro? Se a gente ficasse... e com isso, você poderia ampliar, inclusive, a questão dos seus objetivos, né? Porque você iria trabalhar a formação de professores, o processo de ensino-aprendizagem, você ia ser referência na construção conceitual de competência científica, ou seja, trabalha a coisa mais linda do universo, e eu doida para ler já ele pronto. Isso na minha perspectiva, tá? Mas eu quero parabenizar a ti, tá? Foi uma leitura muito prazerosa mesmo, né? É muito importante perceber que nós temos professores diferenciados em qualidade, né? E como a formação inicial, ela é importante, né? Ela é muito importante para isso, né? Porque você vai... Não sei se teu interesse é dar aula na educação básica, uma coisa que eu falei em outra oportunidade com o João Malheiro, se tiveres essa oportunidade de contribuir com a educação básica, contribua, depois tu vem para a educação superior, para você ser formadora de professores, tá? Porque aí você consegue também ajudar na formação de vários professores que irão atuar na educação básica. Isso. Em suma, o que eu fui colocando aqui é a mesma coisa que eu resumi ali no meu caderninho. Então, agradeço, João Malheiro. Aí a provocação vai ficar com você. Com certeza, Luciana. A gente agradece, né, pelo teu olhar, né, porque o trabalho científico ele se desenrola a partir dos olhares, né, dos diversos olhares. Eu achei bem pertinente, né, as tuas colocações. E aí é como eu falei, né? Quem vai bater mesmo o martelo é a Clara. Né? Sim, eu não vou dizer, olha, a Clara faz assim, ela vai estudar, ver a melhor possibilidade. Eu só vou meter corda nela para ela ficar com os professores, ou se ela for focar em aluno do clube. Porque eu gosto sempre de colocar para a gente fortalecer o nosso clube. Com certeza. O nosso clube, então... É só isso que eu vou meter corda nela para ela caminhar para lá. Agora, o que ela vai decidir realmente, o que ela quer seguir, ela vai me apresentar depois, aí eu dou minha opinião. Mas eu achei muito legal, Luciana, te agradeço imensamente o teu olhar. Aí, vamos ouvir agora o professor Carlos, né? Ver o que é que o Carlos acha da história que a Clara contou, né? Para ver se alguma coisa bate aí com o que a Luciana falou. Carlos, mais uma vez, obrigado aí pela tua paciência, que o que eu perturbo esse homem aí não é fácil. Volta e meia, é zap para lá, é zap para cá. Então, agradeço imensamente, Carlos. Tá. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar com os colegas do grupo, né? Agradecer ao professor Malheiro, cumprimentar a professora Luciana, e parabenizar a Clara, né, pela temática. Eu achei bastante interessante. Dentro da leitura, e parabenizar a dona Edna também, né? A gente não pode esquecer disso, tá? Então, daqui a pouco tem aquele jantar, né? Por isso que o senhor estava se arrumando todo aí, né? Tá certo, é isso aí. Eu tô cheiroso, é porque computador não tem cheiro, né? Mas, porra... Tá. Talvez picote o meu som também, aí vocês me avisam aí, tá? Tentar ser rápido, tá? Eu concordo com a professora Luciana e também começo ali de trás, né? Da apresentação da Clara. Né? Você vê possibilidades, mas assim,
Eu acho que na pesquisa, quanto mais problema tiver, melhor. Então, quando aparece um problema, isso é sinal que você está no caminho certo, porque se não tem problema, não tem investigação, né? A alfabetização científica não é que estejam já batido, né? Mas você tem a literatura, né? Inclusive nacional, mas como a professora Luciana colocou, né? Aí nessa temática do desenvolvimento de competência científica, você pode ter achados de pesquisa. E isso é muito interessante, né? E aí, olhando o teu título, a gente já tem uma ideia do que você pretende, né? E a gente faz um desenho na cabeça rapidamente, né, de como pode ser a pesquisa. Olhando a tua apresentação, não sei se foi impressão minha, mas eu percebi que algumas coisas você colocou diferente do que está no material escrito, então, de repente, eu posso aqui falar alguma bobagem, tá? Mas aí você revela, né? Como o professor colocou, as nossas opiniões elas não são questões de dizer que a pesquisa está certa ou errada, é sempre no sentido de contribuir, né? Então, veja, olhando o teu título, você tem basicamente 3 variáveis principais, né? Que é a competência científica, que é a formação inicial de professores de ciências e a abordagem investigativa. Ok, né? Isso vai melhorar com o tempo, mas vamos discutir a questão de ideia, aí depois eu entro mais especificamente na parte metodológica. Veja, essa questão da formação inicial de professores, ela já vem sendo discutida há mais de 60 anos, né? E ela se caracteriza principalmente por esse duelo entre o positivismo e o humanismo, né? Então, cai essa questão de formar professores mais humanos, né? E todas as mudanças jurídico-legais, principalmente no Brasil, elas levaram a essas reformulações que, por exemplo, hoje culminou na BNCC, né? A BNCC não é um documento normativo, né? Mas que todo mundo acaba seguindo. E aí eu lembro que, em 2013, quando eu fazia um curso, e a minha temática era sobre ensino por investigação e a eficácia do professor, a gente tinha essa discussão e preocupação com a formação inicial, porque, veja, você vai em congressos, na própria universidade você tem todo um diagnóstico dos problemas do ensino e da aprendizagem. Normalmente, se coloca o problema da educação e do ensino no aluno, né? E nunca no professor. E essa formação de professores, como diz alguns autores, por exemplo, nós vamos ensinar como nós aprendemos, né? Então, muitas vezes, você até acha, por exemplo, que você está ensinando, proporcionando uma aprendizagem significativa, mas ela é equivocada, né? E você leva isso para a vida profissional. Então, tem todo um diagnóstico dos problemas, do que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que pode melhorar, mas a gente não percebe essa mudança, né? Às vezes você tem recentemente houve várias mudanças nas propostas pedagógicas dos cursos, mas você continua com aquele modelo da racionalidade técnica. Pontualmente, vem algumas questões mais voltadas para essa abordagem investigativa, né? E aí, quando você fala de abordagem investigativa, aí você tem que definir um referencial, né? Por exemplo, alguns vão chamar de metodologias ativas, equivocadamente. O ensino por investigação, né, até onde eu li, ele não é caracterizado como uma metodologia ativa, né? Ele é uma abordagem didática, né? E aí você vai ver na literatura que, já desde a década de 30 no Brasil, o Dewey ele traz essas etapas de ensino por investigação. Logicamente que naquela época uma outra nomenclatura, mas a gente pode elencar aqui mais de 10 pesquisadores
no decorrer desse tempo e mais atuais, que tentam se posicionar em relação aos seus estudos e suas pesquisas. Então, autores vão colocar, vão chamar de sequência didática, outros vão chamar de sequência de ensino investigativa, alguns vão colocar 7 etapas, né, ou 6 ou 5. O Dewey, por exemplo, na década de 30, colocava 5 etapas, né, 5 sequências didáticas, vamos dizer assim. Então, veja, é preciso se posicionar. Na leitura, eu percebi essa questão, né, de você ter o foco. Né? Você fala de competência científica. E aí, por exemplo, quando você traz o curso de física, né, no piloto que teve com as disciplinas, a gente observa que tem muito laboratório disso, daquilo, e normalmente essas aulas de laboratório elas têm uma tendência experimental que, por si só, ela é investigativa, ok? Mas ela não tem, muitas vezes, a característica de ensino por investigação. Por isso que eu coloco, né? É preciso definir qual é essa linha de abordagem investigativa que você vai usar e focar nessa competência, porque a gente pressupõe que no curso acadêmico, né, você já tem ali uma possibilidade de competência. A preocupação é se realmente esses professores, nesse estudo piloto que foi feito, utilizaram a abordagem investigativa. Né? Aí vem a questão do que a professora colocou, de você também ir atrás desses professores. Né? Porque quando eu vi a tua apresentação e a gente lê o projeto, a gente percebe assim a pegada investigativa, né, científica que tem, e eu até te parabenizo por isso, né? Você vai longe aí com o nosso orientador, tá? Então aproveite isso aí. Então veja, é preciso definir essa questão da competência, né? Tem pouca literatura no Brasil. Eu acredito que esse posicionamento é relativo, né? Porque quando você vai para o ensino por investigação, você está tratando especificamente daquelas dimensões que você coloca no trabalho, atitudinal, procedimental, dentro dessa comunicacional, né? Só que com outras palavras. Né? E ali você elenca 11, né? Dentre essas dimensões, 11 capacidades. Então, por exemplo, se você for na questão da competência, você vai ver um autor chamado Knox, que ele fala da teoria de competência. Né? Depois eu posso passar esse referencial para vocês. E ele diz que a competência ela pode se dar numa situação para uns e para outros não. Né? Considerando isso, será que nessa atividade piloto que teve, houve esse desenvolvimento de competência científica? Porque se você pegar o Perrenot, por exemplo, entre outros autores, você vai ver que a competência está relacionada à capacidade. Né? E quando você fala científica, a gente direciona mais para a questão da investigação. Né? Então, a competência ela se relaciona à capacidade, ao domínio, à coordenação e aplicação de 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? O conhecimento, a habilidade, julgamento e atitude. E aí, na sua fala, eu até imaginei isso, a professora confirmou, a professora Luciana, né? Que normalmente, às vezes, você tem paixão pelo um assunto, por uma temática, e como toda paixão, às vezes a gente fica cego, né? Então, veja, essa questão da competência, tá? Se você pegar o projeto Turing da América Latina, que é o mesmo projeto de Bolonha, só que voltado para a América Latina, você vai ver que cada área, educação, química, física, são elencadas várias competências. Tá? Por exemplo, para a educação, você tem 30 competências ali.
Tá? Então, quando você fala competência científica, claro que, né, existe todo um processo para que se construa, se desenvolva, como você mesmo fala, a questão dessa competência científica. Mas, no próprio artigo que você é coautora, você fala de competência e habilidade, né? E, quando você fala disso, você não pode deixar de discutir a autoeficácia. E aí uma preocupação que me veio à cabeça, assim, rápido, é se, na verdade, de repente, essa competência científica não está associada à questão de autorregulação, que é um outro objeto de pesquisa, onde o aluno estrutura, monitora e avalia o seu próprio aprendizado. Ou seja, está ligado à competência e habilidade, né? Quando eu falo habilidade, é o fazer, né? E a competência é esse conjunto de saberes que faz você fazer, no caso, da abordagem científica. Então, eu acho que a questão de não ter referencial é onde você tem que atacar, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a pesquisa pode dar bons frutos. Tá? E aí, em alguns momentos, você fala de metodologia ativa, né? Inclusive, na experiência piloto, você coloca que os alunos, me parece, tiveram contato com metodologias ativas. E aí, por exemplo, tem um artigo nosso que a gente elencou 17 tipos de metodologias ativas, né? Eu tive acesso a um livro recente que tem mais de 50 metodologias ativas. E isso é diferente, repito, de uma abordagem investigativa. Tá? O ensino por investigação é uma abordagem didática, né? Não é uma metodologia ativa, pelo menos eu entendo assim. Então, tem que aparar esses fios soltos, né, e focar numa direção que aí a pesquisa fica mais tranquila. Tá? E aí, logicamente, que o projeto vai amadurecer, né? Você apresentou um bom domínio dos referenciais, né? Eu acho que a gente sempre fala também que, por exemplo, você mesmo falou que o teu principal referencial é o canal, né? Mas é importante que você faça a contra-argumentação das ideias do teu autor principal, senão fica uma discussão unilateral, né? Eu tenho que ver as críticas que tem em cima desse meu principal referencial, tá certo? E aí é legal, porque você dá continuidade a uma temática que você já vem desde sempre, né? Só toma cuidado da tua dissertação não ser uma extensão do teu TCC, né? Às vezes a gente vê teses como extensão do mestrado e mestrado como extensão do TCC. É um outro trabalho, né? Esse trabalho anterior ele é mais um referencial para você, né? Então, tem cuidado com isso, tipo assim, para não engordar o TCC e virar dissertação, tá certo? Mas eu acho que você tem, como eu disse, essa pegada científica, você vai perceber isso com o andar da pesquisa. Com relação à metodologia, eu diria só para você tentar diferenciar método de metodologia, e aí você traz, na verdade, duas questões de pesquisas que você elenca na introdução. Inclusive, na tua apresentação, você colocou a primeira questão um tanto diferente quando está no trabalho escrito, né? E aí você usa, no trabalho escrito, o termo de que forma, né? E no teu slide você diz como. Não é um grande problema, mas esse detalhe ele vai estruturar o teu
percurso, tanto no procedimento quanto no processamento dos dados. Então, muita atenção nisso, porque quando a gente fala triangulação, tá, eu entendo que a triangulação não está ligada aos teus instrumentos ou técnica de pesquisa. Tá? Eles vão estar ligados à abordagem, que provavelmente é qualitativa. Né? E aí você coloca lá, em alguns momentos, a questão, né, que ela se repete, vai mudando ao longo da tua escrita científica, né? E aí isso é importante, porque, de repente, você, dentro do teu título, você chama a questão de pesquisa, ou dentro da questão de pesquisa, você chama o teu título. Isso tem que conversar sempre, é uma coisa que a gente sempre bate e faz essas observações. E aí, isso tudo tem que estar alinhado aos teus objetivos, tanto geral quanto específico. E percebe que você mudou, né, a ordem dos objetivos específicos. Mas tudo bem, isso não altera a questão do entendimento para a gente discutir. Mas, por exemplo, quando você traz no objetivo geral, entender como a abordagem investigativa pode potencializar o desenvolvimento, né? Percebe que, se você olhar para o título dá uma ideia que se distancia desse objetivo. Então, é importante que eles conversam. Né? E a questão dos verbos, né? Numa pesquisa, logicamente que se vai entender. Né? Então, eu sugiro que você coloque verbos de ação. Tá? E aí vem a questão dos objetivos específicos. Né? Você coloca contribuir, depois analisar e depois entender. Ou seja, percebe que a sequência lógica dos objetivos ela pesa no trabalho, né? Ela direciona o caminho. Quer dizer, você vai contribuir para depois analisar e depois entender. Então, tenta só arrumar isso e melhorar aqui os objetivos específicos. Isso você vai melhorar com as leituras, não tenha dúvida disso. Tá? E você tem o nosso orientador para te guiar, né? O nosso farol. É isso? O que mais que eu posso falar? A questão do método, metodologia, em algum momento você coloca que é interpretativo. Tá? Interpretativo é o método. Tá? Me preocupou essa questão dos sujeitos de pesquisa, ou dos participantes, ou dos informantes de pesquisa. Tá? Porque, veja, você tem 10 alunos que cursaram até 3 disciplinas que tiveram essa abordagem didática investigativa. E aí entra a questão, né? Até 3. Mas percebe que o cara que cursou uma, ele vai, vamos imaginar que ele vai desenvolver uma competência científica X. Tá? Professor, com licença. Na verdade, não é até 3, é no mínimo 3. Mas vai dar no mesmo, porque, veja, o que eu quero dizer, se você escolher um, você vai identificar um desenvolvimento de competência no nível, tá? Que é diferente de um aluno que cursou até 3 ou até 2. Percebe que você vai ter alinhamentos diferentes para identificar a competência? E aí você coloca a sua disponibilidade. Eu ia até sugerir isso, mas estava preocupado, né? Porque, como o professor falou, a pesquisa é tua, mas, logicamente, o professor vai tentar aí puxar para o clube, que fica muito interessante, né? Porque você percebe, tem as questões do curso de física, né? A formação desses formadores é dentro da racionalidade técnica. Eu aqui arrisco a dizer que a abordagem didática investigativa que eles usaram nessa disciplina poderiam ter aqui e acolá a abordagem de ensino investigativa. Né? Mas como aqui você elenca a questão de laboratório básico 2, 1, provavelmente a própria divisão da física, né, pelo nível
do curso, provavelmente foi, de repente, experimentação que por si só é investigativa, mas não tem características de abordagem investigativa, de ensino investigativo. Tá? Então, não dá para a gente analisar, porque eu, pelo menos, não tenho mais detalhes aqui para questionar. Né? E veja, quando você vai para o curso de física, e veja que lá no título você fala de ciências, né? E tem essas divisões, certo? De competência, de habilidade, de curso de bacharelado, licenciatura. Né? E aí, por mais que mude a proposta pedagógica do curso, você disse, mudou a proposta do meu curso, eu gostaria de ter feito esse curso. Muitas vezes muda, mas como o corpo docente de formadores é formado dentro da racionalidade técnica, de repente eles vão ter dificuldade para ter essa nova concepção, porque, inclusive, você falou que os colegas não gostam muito, né? Acham que estão enrolando e tal, que é uma bobagem. Né? Essa formação mais humanizada ela é necessária, principalmente porque a gente chama de ciências duras. Tá? Então, veja, se você amplia isso para a questão não só do curso de formação inicial de física, e vamos imaginar que é no clube. Lá no clube, acho que até onde eu acompanhei, tinham mais de 20 monitores. Né? E monitores de vários cursos de licenciatura. Percebe que a tua abrangência, por ser um referencial que não é tão explorado no Brasil, você potencializa ao nível 10 a tua pesquisa, no meu entendimento. Né? E aí é importante também que você tenha a leitura, por exemplo, os níveis de atividade investigativa é uma coisa. Tá? Os níveis de concepção de atividade investigativa é outra coisa. Então, por exemplo, eu vejo que o teu trabalho se aproxima um pouco do trabalho do Natalino, que foi orientador do professor, né, que ele viu os níveis de investigação das atividades propostas. E percebe, porque você usa como instrumento só a entrevista. A entrevista somente não dá conta de responder os teus objetivos. Né? Você faz observação, isso é intrínseco em qualquer pesquisa. Tá? E eu sugiro também que você utilize questionário, né? Porque como você, de repente, vai para essa linha de autoeficácia, e aí você pode pegar a brandura que tem e adaptar o questionário, você vai ter um resultado bem legal, você vai conseguir visualizar essas competências com mais tranquilidade. Né? E aí vem a questão de você ir para campo. Como é que você vai ver isso? Imagina, se você chegar no clube, tudo bem, os alunos já têm uma noção do que é ensino por investigação, mas percebe que se você for numa escola pública pesquisar isso, como eu fui, e falar esse termo, os professores podem até imaginar que seja, mas eles não têm essa competência de entender o ensino por investigação com profundidade. Tá? Então, assim, de repente você coloca um instrumento para medir ou identificar, né, a concepção inicial que eles têm sobre competência científica com abordagem investigativa. Certo? Você vai ter um resultado, ok? E aí, ontem eu estava falando para o professor Malheiro que o clube ele tem uma série de trabalhos publicados, principalmente em eventos, e tem muitas atividades que foram temáticas, ou seja, elas não foram aplicadas no clube, certo? Você pode resgatar isso, percebe que você vai fazer um trabalho de grande importância, né? Você vai resgatar esses trabalhos, por exemplo, né? E você tem 20 monitores para executar isso. Tá? Está em pandemia, não pode. Não tem problema, você faz isso remotamente. Tá?
porque é uma questão de pesquisa, por exemplo, eles podem, ou nem usa esses trabalhos que tem aí que não foram aplicados. Você deixa aberto para eles proporem uma atividade, né? E apresentarem para você, tá certo? E aí você vai ter uma riqueza de atividades com abordagem investigativa no curso de física, no curso de biologia. Então, a sua contribuição eu vejo que é muito maior se você direcionar o campo empírico para o clube de ciências, né? E aí, de novo, você aplica o instrumento, pode ser entrevista, né? E comparar, né? Ou analisar essa relação que eles tinham no início, né? Dessa produção que eles fizeram e do resultado, né? Aí sim, eu acho que você consegue identificar ou verificar competências científicas dentro dessas dimensões de atitude, de procedimento, né, de comunicação. Né? Porque quando você faz a atividade, você tem todo um planejamento para isso. Com relação à análise textual discursiva, eu acho que cabe, mas assim, eu entendo que você optou por isso porque você foi pelo lado da entrevista, né? Concordo que seria uma análise do conteúdo, mas eu faria mais um desafio além disso. Eu acho que a análise crítica do discurso caberia melhor do que a análise do discurso, certo? Se você pegar a análise crítica do discurso na linha francesa, você vai contemplar todas essas questões que a professora Luciana colocou e ir um pouco mais além, né? Porque você vai ter esse olhar mais crítico e você não vai deixar de usar essa categorização, unitarização do que preconiza a TD. Tá? Mas isso são questões que podem ser amadurecidas com o tempo. Tá? Eu não vou me alongar, né? Eu acho que basicamente é isso, né? Você definir bem a questão de pesquisa, que ela converse com o objetivo, que você defina essa questão de competência, você traz alguns autores, mas você só discorre pelo objeto de pesquisa, no caso a competência científica, e é preciso que tenha mais discussão sobre isso. Então, de repente, o contraponto, a contra-argumentação em relação aos teus referenciais teóricos que você elenca e outros mais que virão, acho que vão te ajudar muito na tua pesquisa. Mas, no mais, parabéns, boa sorte, né? E o que você precisar, o professor precisar, sabe que pode contar com a gente, tá bom? Então, é isso aí. Vamos liberar o professor para ele ter um jantar ainda hoje, né? Olha, parabéns para a dona Edna, linda, que eu estou com muita saudade dela. Pois é, em breve a gente vai se encontrar aí. Bora ver se a vacina chega, né? A gente tem que se livrar desses dois vírus, né? O vírus MOR e o outro vírus, né? O vírus de Brasília e o outro, né? Acho que livrando do Planalto Central fica mais fácil, né? Bem, então, agradecer o Carlos. Eu vou passar a palavra rapidinho para a Clara dizer aí o que é que ela achou e ela já sabe que tem muita coisa para ela. Essa gravação vai ficar lá no nosso canal, lá no YouTube, e depois a Clara com certeza vai resgatar, vai assistir de novo para ela poder ver que caminho vai seguir. Oi, Clara. Olá, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a professora Luciana, tá bom, pelas contribuições. Muito obrigada, professora. Em todo o meu percurso, né, tanto na graduação agora no mestrado, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de ouvir, né, as pessoas, não vou dizer superiores, não me levem a mal, no sentido de que vocês são melhores, mas superiores de vivências, né, de produções, de tudo. Então,
Eu gosto muito de ouvir as pessoas que têm experiência, porque eu sou muito esponjinha, eu vou absorvendo muito aqui, ali. Então, agradecer ao professor Carlos também por toda a contribuição. Professor Carlos, acredito que a contribuição dele foi bastante preciosa, porque ele pontuou várias coisas que pelo menos eu ainda não havia pensado, até pela minha pouca maturidade acadêmica, ainda não tenho a visão do pesquisador como tão mais apurada, eu estou nesse caminho, e que privilégio para mim receber isso logo agora, né, no início do meu mestrado, quer dizer que daqui para o final eu posso estar bem mais avançada nesse sentido. Então, agradecer e dizer que eu assim, junto com o professor Malheiros, eu vou estar sempre conversando, né? Eu realmente acredito que uma mudança no delineamento metodológico ela seja precisa. Eu e o professor, a gente já tinha conversado sobre isso mais ou menos lá na entrevista do mestrado, né? Já tinha pensado em mudar o foco. Para mim é um desafio, mas o desafio está aceito. Eu acredito que tudo que for contribuir para eu apresentar um trabalho realmente bom no final desses 2 anos, eu estou aberta, né? Também, e focar bastante nas contribuições do professor Carlos, é muito pertinente quando e eu acho que é isso, né? Agradecer ao Deu professor uma Malheiro. falhadazinha, e Clara, deu uma falhadinha quando tu falou no Carlos aí. Só concluir o final. Só para concluir, que eu falei que são muito preciosas as contribuições do professor Carlos, no sentido de que ele vem pontuar coisas muito específicas que podem passar batido, às vezes, do nosso olhar, né? E aí ele vem trazer reflexões, né, muito pertinentes ao trabalho. E demais agradecer ao professor Malheiro, né, por ter aceitado me orientar. A gente não se conhecia, a gente está se conhecendo agora, mas eu já tinha ouvido falar dele, né, porque, como eu falei, ele é um expoente, né, na nossa região que trabalha com abordagem investigativa. E, no mais, é isso, né? Agradecer a todos os colegas aqui presentes e acho que é só. Muito bem. Então, mais uma vez agradecer ao Carlos, né? Agradecer a Luciana. Viram que eles foram pontuais, né? O Carlos essa característica dele, ele vai nas minúcias, ele vê a triangulação, ele vai... Isso é muito bom, né? À toa que o Carlos está em tudo quanto é banca minha, que eu chamo muito o Carlos, e agora eu vou começar a perturbar a Luciana também, né? Mas o Carlos Eu adorei conhecer o professor Carlos, viu? Depois eu quero até o contato para chamar para bancas também. Porque o Carlos, Luciana, ele vive naquele limiar entre o amor e o ódio, sabe? Parece eu, assim, né? Quando você está agradando, você é um amor de pessoa. Quando você... Amado e odiado, né? Porque é assim, o amor e o ódio, eles vivem numa linha bem... Então, se eu faço tudo que você quer, o Malheiro é bom. Se você quer alguma coisa e naquele momento eu não posso fazer, aí passa para o outro lado da linha. Eu sei, entendeu? O que é isso. Então, o Carlos ele vira exatamente nesse ponto, porque ainda bem que eu chamei o Carlos assim para ver logo como é que a Clara ia reagir. E ela está muito bem, está serena, não fez cara feia, eu acho que isso já é uma... Maturidade. Já maturidade, é uma maturidade acadêmica. Eu sempre digo, se você não gosta de crítica, se você tem algum problema, por exemplo, relacionado a comportamento, por exemplo, ansiedade, depressão, não se meta, pessoal, nesse negócio de mestrado, doutorado, especialização, que tu vai ter que procurar acompanhamento médico. Porque se você está passando por um problema dessa necessidade, a gente não vai poder aliviar. Se o negócio não está bom, a banca não pode dizer está bom porque você tem aquele problema. Não, você tem que
trocar o pneu com o carro andando, não dá para ir para o acostamento e trocar. E aí, eu gostei muito da entrevista da Clara, eu vasculhei o currículo dela logo, ficou 3 para mim, aí eu fui logo vasculhar os currículos, porque a gente tem que ver produção, porque se o sujeito não tem produção, ele vai ter dificuldade. E eu retornei para o PPGSM, porque no PPGSM, os orientantes que eu orientei de lá, que eu recordo, eu acho que todos cumpriram o prazo regularmente. Entendeu? Tem um colega agora que ele está para entregar o artigo que está demorando um pouco, mas a qualificação e defesa eles têm cumprido. Então, hoje, praticamente no 2º mês de aula da Clara, no mestrado, ela já tem um bom encaminhamento para ela pensar como ela vai fazer. Então, Clara, aproveita, como o Carlos falou, essa pandemia, provavelmente a UFPA até final do ano não retorna, então pensa logo, depois que tu definir o que a gente vai fazer, bora logo pensar em você fazer a atividade, né? Constituir esses dados que tu precisa para a tua pesquisa, não deixa para depois, né? Por exemplo, no outro programa que eu trabalho, no PPGA, mas é problema minha. Eu até conversei com uma das minhas orientandas, eu assumi que o problema pode ser meu, porque eu ainda não consegui no PPGA, os meus orientantes, que eles pudessem cumprir exatamente o prazo do programa. Eu sei que cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira de trabalhar, e aí eu posso até assumir que a responsabilidade é minha, porque se um ou outro aluno tivesse atrasado, eu não estou querendo também dizer que o atraso desmerece, eu não estou querendo não é desmerecendo ninguém, é porque eu penso nem tanto em mim, eu penso no programa. Cada aluno que não cumpre prazo e que não publica também os resultados da sua pesquisa, nem o programa sobe de nota, né? Porque se você faz o mestrado, obviamente que você vai querer fazer o doutorado, até que dificilmente você vê uma pessoa... Até agora, só um que me falou que foi o meu primeiro orientando, o Moisés. Acho que tu conheceu o Luciano Moisés, era da SEDUC. Ele foi meu primeiro orientando. Eu acho que eu traumatizei tanto ele que ele não quis mais ir para o doutorado. Né? Eu traumatizei tanto ele que ele, não, compadre, eu não quero mais ir para o doutorado, eu não quero. Ele, não, mas tu pode fazer com outro orientador. Não estou te chamando, não quero te orientar, não, tu experimenta outra agora. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é que, se você quer fazer depois o doutorado, é importante que esse teu programa suba de nota. E como é que sobe de nota? É publicação em revista, em livro também, livros, como a gente publicou agora há pouco tempo, vários artigos de orientandos meus no livro lá do programa, aqui do PPGA. Mas essa questão de não cumprimento do prazo, isso afeta muito o programa, né? Afeta o programa. Então, claro que a gente está agora no meio de uma pandemia, e claro, né, na pandemia, eu me lembro quando começou essa pandemia no passado, eu fiquei uns 3 meses assim, meio que parado, eu não conseguia fazer nada. Aí depois eu digo, bem, do jeito que o cara está conduzindo o Brasil, isso não vai passar tão cedo. Aí a gente teve que ir tentando superar, né? Então, o que eu tenho para dizer para a Clara é que eu apostei já minhas fichas nela, né? E aí a Clara vai ver que eu não fico no pé de ninguém, eu só dou a minha orientação. Digo, olha, a minha sugestão é que você faça assim. Como eu falei para todos os meus orientantes, eu faço a mesma coisa. Aplique logo, colete logo os seus dados, faça logo a atividade que você tem que fazer. Aí tem uns colegas que, eu vou fazer logo. Tem outros que ficam protelando. Aí o tempo vai passando, né? Então, o ideal, Clara, é que tu possas, com menos de um ano, tu já fazer o teu piloto lá, tu já aplicar a tua atividade, que aí tu vai pensar, a gente vai pensar depois o que vai ser, para te poder ter logo o material em mãos, né? A gente percebe que a Clara é uma menina estudiosa e que ela conhece o referencial.
a gente vê que ela não fica sapateando. Olha que eu estou jogando um bocado de confete em ti, Clara. Não... Então, a Clara ela não fica sapateando, né? Ela vai, explica, a gente vê que ela conhece o referencial. Isso é muito bom, Clara, você já conhecer o referencial, porque tu vai ter, eu acredito que o teu caminho vai ter muitas pedras, mas tu vai ter habilidade para ir lapidando cada uma delas, tá bom? Bem, pessoal, já estou ouvindo muito barulho ali embaixo, as meninas estão com fome. Professor, Oi. Professor, rápido. Com o que o senhor falou, né, ela demonstra realmente um domínio desse referencial, e acredito que o senhor vai cobrar isso dela, né, já pode até estar produzindo artigos, né, com essa competência científica que você demonstrou para nós, né? E aqui eu me coloco também à disposição, com a professora Luciana também, né, o senhor, para que a gente possa aí, de repente, produzir alguma coisa, né, para ajudar a Clara, né, de repente até para a gente aprender também com ela. Tá? Perfeito, perfeita fala, professor. Olha aí, Clara, só... já arrumou logo um bocado de coautor aí, né? Eu também estou com muita esperança na Clara, porque a gente vê que ela terminou a graduação, entrou no mestrado e tem produção científica. Ela tem produção, assim que muitas bancas que eu participei, muitos candidatos que passaram não tinham a produção que ela tem. Então, isso é bom, Clara, isso abre caminho para o teu mestrado e abre para o doutorado. Então, no doutorado, se tu continuar com a tua produção, vai ter orientador brigando para te orientar, mas eu vou estar na frente dessa parada aí, ó. Porque quem viu primeiro fui eu. E o Carlos também, se for lá para o nosso programa, que vai abrir edital agora, eu estou na frente, Carlos. Aí a porrada vai ser no centro entre nós dois. Né? Ou então a gente sorteia quem é o orientador, quem é o coautor. Professor, eu sou fiel, professor. Olha aí, viu? Tá bom, olha, isso é bom. Ainda bem que eu estou gravando aqui, hein? Exatamente. Estou gravando, Bem, pessoal, então, sem mais delongas, quem quiser abrir a câmera para aparecer na foto... Assim, já esquecendo, agradecer o Renan, que está lá transmitindo no YouTube, e dizer para vocês, pessoal, que na segunda-feira, depois o Renan vai divulgar, eu estou numa live com o Renan, como ser aprovado, eu e Renan, como ser aprovado nos processos seletivos de pós-graduação. Então, uma palestra que eu e Carlos já fizemos, eu e a Willa, eu e John, um bocado de gente já fez, e vai ser um sucesso, Renan, tu pode contar aí. Isso aí. Carlos e Luciana já estão convidados, se quiserem entrar lá para ajudar a gente, tá? Divulga que eu vou passar para meus alunos. Vai contar muita história lá. Segunda que vem, às 7 horas. Já está até o link, eu vou até disponibilizar já aí na descrição lá no YouTube. Posso colocar também no grupo aqui, que já está pronto. Segunda-feira, às 7 horas da noite, a gente está mais uma empreitada aí. O professor já está cansado já de mim, coitado. Não, que nada, pô. Precisa de inscrição prévia, João, porque eu vou dizer para a minha turma participar inteirinha lá na biologia. Eu acho que não vai ter inscrição não, Renan, né? A pessoa só acessa, né? Só acessar. Isso, não, vai ser lá no YouTube do Fantástico Mundo da Biologia, no meu canal lá, a gente vai fazer uma live mesmo. Então é aberto, quem quiser participar, será muito bem-vindo, né? E espero também, acho que vai ser um grande sucesso mesmo. Vai ser, com certeza, né? Bem, pessoal, então, mais uma vez, se alguém quiser abrir a câmera, 1, 2, 3, X, deixa eu ver se salvou. Agora, ficou tudo bacana. Pessoal, obrigado, Carlos, obrigado. Caí, mas voltei. Obrigado, Clara, e obrigado aos colegas do grupo. Eu caí, também, Renan. E o pessoal do grupo, o pessoal mais experiente, depois, se quiser também dar alguma sugestão para o trabalho da Clara, aí vocês podem entrar em contato comigo. Tá? Que eu transmito para a Clara. Tá bom? Tchau, pessoal. Vou guardar um bolo para vocês. Valeu, Clara. Vou guardar um pedaço de bolo para vocês. Guarde o bolo.
Tchau, galera. Obrigada. Obrigada. Tchau.